preparados para a morada de Deus em espírito. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado por essa grande bênção que temos, ó Deus. E termos a tua palavra, termos o teu Santo Espírito, ó Pai, percebermos, ó Pai, essa grande bondade do Senhor. Grande bondade do Senhor em falar aos nossos corações. A grande bondade do Senhor, ó Deus, em trabalhar em nós através da tua palavra, Deus. Que a tua santa palavra nesse momento seja pregada, que o teu Santo Espírito trabalhe, Deus, em nossos corações, para que possamos continuar crescendo através desses estudos para a glória do teu nome. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, pode sentar. Bom, esse é o tema, esse é o primeiro tema, né? Nós vimos domingo passado, fizemos essa grande introdução sobre a importância da igreja local, sobre a necessidade de nós amarmos a igreja local. E aí a série de estudos se desenvolve através de atitudes. Como você ama a igreja local? O que você precisa fazer para que você possa amar a sua igreja? E hoje nós vamos ver essa primeira atitude. A primeira maneira como você deve amar a sua igreja é pertencer. Ame a sua igreja pertencendo à igreja. Isso é importante porque nós vivemos em uma sociedade marcada pela pressa. Nós vivemos uma sociedade que é marcada pelo individualismo. E vivemos numa sociedade em que ela está constantemente buscando o pertencimento. Nós vemos tempos onde as pessoas buscam um grupo, eles se juntam baseados em uma preferência de um time de futebol. Eles buscam grupos de WhatsApp para se sentirem pertencentes a um corpo. Alguns se juntam ao redor de algumas séries. Existem fãs, olha, nós somos fãs da mesma série, então vamos nos reunir. E até mesmo pessoas se reúnem, buscam esse pertencimento a jogos online. Então o homem sempre está buscando essa ideia de pertencer a alguma coisa. E isso mostra que existe em nós um clamor por estar conectado. Nós sempre buscamos, o homem sempre busca estar conectado a alguma coisa externa a ele. Por isso que ele vai buscar os times de futebol, as preferências, a série, o WhatsApp, os jogos. O homem está sempre buscando alguma coisa fora dele mesmo para adquirir ali, para suprir a necessidade interna de pertencimento. Mas o ponto é que todas essas coisas que são oferecidas hoje, por mais que sejam muitas coisas que o mundo oferece, que o mundo possa estar ali oferecendo, nenhuma delas é capaz de preencher o vazio que há dentro de nós. Por mais que você pertença a muitos grupos, você nunca terá a plena sensação de pertencimento. Eu falo isso porque o lugar de pertencimento que foi desenhado por Deus para preencher esse vazio é a igreja local. É a família de Cristo. Essa ideia que o homem tem, esse vazio que o homem tem, em buscar esse pertencimento, buscar fazer parte de alguma coisa. Deus preparou esse vazio para que ele seja suprido justamente pela família de Cristo. E o que Efésios 2, 19 a 22, vai falar acerca disso, é que em Cristo já não somos estrangeiros e nem peregrinos. Vocês não são pessoas sem identidade. Vocês não estão em uma terra, em um lugar que você não tem nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de pertencimento. Não. Ele vai dizer, vocês são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Vocês pertencem a algo maior. E é por isso que pertencimento não é algo secundário. Pertencer à igreja não é algo secundário. Pertencer à igreja é algo essencial para a vida cristã. Porque Deus preparou o pertencimento como essa ferramenta que vai suprir, que vai saciar esse desejo, esse buraco dentro de nós,
por pertencer a alguma coisa. É a igreja quem supre isso. E para entendermos isso, nós precisamos primeiro entender a visão de Cristo para a igreja. Como é que Cristo olha para a igreja? E nós vimos aqui, né? A primeira coisa que nós precisamos observar, que nós observamos em Efésios 2, 19 a 22, a visão de Cristo para a igreja é que ela é uma família, ela é um corpo, ela é um templo. Essa é a visão de Cristo, é assim que Cristo vê a igreja, é assim que Cristo olha para a igreja. E Paulo não usa metáforas aleatórias. Ele descreve a igreja aqui como família, corpo e templo. Ele vai querer, a ideia do texto é transmitir a verdade de que os cristãos não são apenas frequentadores de um local, não são meros espectadores. Todos aqueles que entregam suas vidas a Cristo Jesus, eles estão ligados agora pelo sangue de Cristo Jesus e eles pertencem a um corpo vivo, a uma comunidade viva, a uma família da fé. Todos aqueles que entregam a vida a Cristo Jesus, ele faz parte de uma família, ou seja, pertencemos uns aos outros porque temos o mesmo Pai. Pertencemos a essa família. E isso trabalha a identidade de quem somos. Isso trabalha a proteção que nós temos do nosso Pai. O afeto que nós temos do Pai. Todos nós pertencemos a essa família. Nós temos uma identidade. Nós temos um afeto. Nós temos um Pai. Mas não é apenas uma família, é também um corpo. Ou seja, cada um tem uma função que é indispensável. Cada corpo tem a sua função, tem a sua cooperação. Ele é ajudado e ajuda. Como a Bíblia vai dizer, o olho não pode dizer à mão, não preciso de ti. Pelo contrário, o olho precisa da mão, a mão precisa do pé. E ambos precisam um do outro. Existe uma mutualidade dentro do corpo. E essa é a ideia que a Bíblia fala, essa é a visão de Cristo para a igreja, é um corpo. Cada um tem uma função indispensável. E a igreja também é um templo aos olhos do Senhor. Ou seja, juntos nós somos a habitação de Deus pelo Espírito Santo. Quando estamos reunidos, quando pertencemos à igreja local, nós somos a habitação de Deus. Nós somos o local onde Deus é adorado, onde Deus é exaltado. Meu irmão, pense em uma família biológica. A sua família biológica. Se você já é casado, sua esposa e filhos. Se você não é casado, seus pais e seus irmãos. Você não é um mero espectador nela. Você não é apenas alguém que apenas visualiza. Não, você faz parte dela. Você é importante. Você tem vínculo. Você é convidado para aquilo da família. Você tem esse pertencimento. E da mesma maneira, é na igreja. Na igreja, nós não vamos apenas para assistir um culto. Nós não somos meros espectadores na igreja. Não tem aqui 40 espectadores enquanto um está. Não. Nós estamos aqui porque pertencemos à igreja. Por exemplo, no seu trabalho, você pode ser substituído. Não se engane, você pode ser substituído no seu trabalho. Mas na sua família, não. Quem ocupa o seu papel, a sua função na família? Não existe segunda mãe, segundo filho. Alguém que pode dizer, não, vou adotar outro para ficar no lugar desse. Não, não existe lugar, ocupação de lugar em família. Quem pode ser substituído na família? E é por isso que Jesus usa a metáfora para a igreja como filha também. Você não pode se ausentar. Se você se ausenta, uma parte do corpo está faltando. Uma parte da família está faltando. E é dessa maneira que Jesus olha para a igreja. Por isso, pertencimento não é invenção humana. Pertencer à igreja
Não é algo que eu estou criando ou que os homens formularam e criaram. Não, pertencimento é o cumprimento do que Jesus sonhou para o seu povo. Pertencimento é justamente essas três imagens: a família, o corpo e o templo sendo vivido, acontecendo. Para que essas três coisas aconteçam, é necessário que você pertença à igreja. E é aí justamente que entra o segundo ponto da nossa pregação. É entendermos que pertencer é tanto um privilégio, como também uma responsabilidade. Fazer parte dessa família, desse corpo, desse templo, é privilégio, mas também é responsabilidade. Nós podemos começar afirmando que a membresia é bíblica. Em Atos capítulo 2, por exemplo, todos aqueles que creram foram contados, foram batizados e foram incluídos na comunidade. Então, desde o começo da igreja, ali em Atos 2, aqueles que foram batizados, eles foram acrescentados na igreja. Eles foram colocados na igreja. Em Mateus capítulo 18, em 1 Coríntios capítulo 5, muitos textos na Bíblia vai deixar claro a ideia de que havia uma distinção entre os que são da igreja e os que não são da igreja. Então, a Bíblia, desde os primeiros passos do cristianismo, sempre deixou claro essa ideia de pertencimento. Os que fazem parte da igreja, os que pertencem à igreja e os que não pertencem à igreja. Isso significa que a igreja é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. Por que é um privilégio? Porque se você pertence à igreja, você vai ter o cuidado pastoral, você vai ter o ensino da palavra, você vai ter o apoio dos irmãos, um apoio espiritual, você vai ter irmãos orando por você, você vai estar orando pela vida dos irmãos, você vai ter a comunhão, você vai ter muitas coisas, muitos privilégios. Mas pertencer à igreja também requer responsabilidade. Vai requerer de você que você ore pela igreja, ore pelos seus irmãos, ore pelo seu pastor, que você contribua financeiramente. Sua responsabilidade é servir com seus dons, cuidar dos irmãos que estão em necessidade. Então, da mesma maneira que é um grande privilégio pertencer à igreja de Deus, também é uma imensa responsabilidade pertencer à igreja. E aí é onde você faz essa reflexão. Quem tem sido você? Você tem sido apenas um consumidor? Ou você tem sido aqui um participante ativo? Você apenas suga? Você apenas pega o que tem lhe ajudado? Você apenas absorve aquilo que é melhor para você? Você apenas vem para receber? Ou você está dando alguma coisa em troca? Ou você está contribuindo? Ou você está participando, ativamente abençoando outras pessoas? Essa é a ideia de pertencer. Ser edificado e edificar. Por exemplo, no casamento, pertencimento significa assumir compromissos. Quando você assume uma aliança, você assume compromisso. Fidelidade, cuidado, responsabilidades. Porque você pertence àquela aliança, porque você assume esse compromisso, você assume também essas responsabilidades. Da mesma maneira, a igreja. Quando você assume esse compromisso, quando você pertence à igreja, você assume junto com isso muitos compromissos. Fidelidade, cuidados, responsabilidades. Mesmo se aplica a igreja. Na sua juventude, pertencer significa dizer, eu não estou sozinho em minhas pressões da faculdade ou do trabalho. Eu pertenço à igreja, portanto eu tenho irmãos que oram comigo. Eu pertenço à igreja, portanto eu tenho irmãos que caminham comigo. Eu tenho pessoas que estão me apoiando, eu tenho pessoas que estão contribuindo com a minha vida.
Pertencer na vida espiritual significa não lutar com o pecado sozinho. Quando você pertence à igreja local e você está passando por uma luta, você tem irmãos que você pode contar. Irmãos que vão lhe exortar, enxergar pecados que você não está enxergando. Enxergar falhas que você não está enxergando. E eles vão chegar em amor e vai lhe exortar, e vai lhe levantar, e vai fazer com que você continue caminhando. Essa é a ideia de pertencimento. Não é apenas ser um espectador. Eu venho para o culto no domingo, cultos, louvores, até canto os louvores, cultos avisos, ouço a pregação, depois vou embora. E eu coloco aí que quem se aproxima da igreja apenas em busca de benefícios é como alguém que só aparece na família quando precisa de dinheiro emprestado. Quem gosta, né? Chegou, ixi. Quem pertence à igreja, se aproxima da igreja, buscando apenas os benefícios, é esse tipo de pessoa. Que só aparece quando está precisando. Mas essa não é a ideia bíblica. A ideia bíblica é a ideia de pertencer. E pertencer significa estar presente em todas as estações da vida. Quando tiver tudo mal, ela pertence à igreja. Ela está presente. Quando está tudo bem, ela está junto. Quando está uma calmaria, presente. Quando está super ocupado, está presente. Quando ela tem tempo de sobra, está presente. Essa é a ideia de pertencimento. Na alegria, na dor, na abundância, na escassez. Pertencer é ser constante. É estar junto. Todos os momentos. Algumas pessoas, o diabo precisa colocar dificuldade para que ela não pertença. Para outras pessoas, o diabo coloca bem-aventuranças, bonanças. Coloca estabilidade financeira, coloca saúde, coloca muitas coisas para que ela não pertença à igreja. Porque esse é os homens mais falham. Pertencimento. Ou quando está tudo mal, ou quando está tudo bem. Mas o que a Bíblia nos chama hoje é que possamos tirar esse conceito, tirar essa ideia e entendermos que pertencer é estar presente, é estar junto, a qualquer momento, saudável, doente, empregado, desempregado, tendo, não tendo. É estarmos constantemente. Mas, pastor, nós precisamos ser realistas. Não é um mar de rosas, como o senhor está dizendo. Eu concordo. Sim, existem problemas. Muitas coisas que se tornam obstáculos para que a gente possa pertencer. E eu compartilho aqui que existem muitas barreiras que corroem a vida de igreja. E eu quero tratar aqui de 3 que corroem a nossa igreja. 3 obstáculos que são presentes aqui na nossa igreja. O primeiro deles, existe o sensacionalismo. Existem aqueles que acham que só vale a pena estar junto nos eventos, nos momentos especiais, onde hajam aí as altas sensações. Quando é que tem programação na igreja? Quando é que tem um evento na igreja? Tem um evento na igreja? Ah, vai ter uma saída. Opa, vai ter uma saída. Os jovens vão sair. Vai ter um retiro. Glória a Deus por isso. Vai ter um lazer, vai ter um churrasco, vai ter um tempo de comunhão. Glórias a Deus por isso. Mas, não, hoje tem culto de oração. Tem EBD. EBD, eu acho que eu vou... E o que é que tem no culto de hoje? O que tem no culto de hoje? Culto. Mas o que é que tem de especial no culto? Culto. É só o culto.
tem um aniversário para ele. Existem esse tipo de pessoas que se empolgam em experimentar as sensações, que querem estar ativos, juntos, realizando aquilo que é empolgante. E a palavra de Deus, se você é um desse tipo de pessoas, a palavra de Deus para você é: valorize o simples. Valorize a oração na quarta-feira. Valorize o tempo de comunhão após o culto. Valorize a pregação da palavra de Deus. Valorize o cotidiano acontecendo. Porque é nesses momentos que a graça de Deus se manifesta. Não são nas programações. Não são nas grandes coisas que a graça de Deus se manifesta. Nessas pequenas coisas. É no dia a dia. É na constância. É na rotina. Dia a dia da igreja. Que a graça de Deus trabalha com os filhos. Um outro problema que a nossa igreja também enfrenta é o individualismo. Porque muitos querem viver uma vida solitária. E eu coloco bem claro aí no slide. Assim como não existe família de um só membro, não existe cristão sozinho. Não existe cristão sem igreja. Não existe. Não existe essa ideia de um crente que assiste culto pela internet. Não existe essa ideia de cristão que ouve os sermões, que canta louvor no YouTube, mas que não se compromete com a igreja local. Não existe esse. Não existe crente que diz: a minha fé é pessoal. Eu não preciso de igreja. É o meu entendimento da palavra de Deus. Eu leio a Bíblia em casa. Eu oro sozinho em casa. Não existe esse tipo de. Não existe crente que diz: eu não preciso de liderança pastoral. Eu não preciso de que as pessoas venham me exortar. Eu não preciso prestar conta da minha vida para ninguém. Não existe esse tipo de crente. Não existe crente que pula de igreja em igreja, pulando de galho em galho, sem se firmar em uma igreja, sem se firmar, sem servir, sem se envolver, apenas consumindo aquilo que agrada. Tá indo muito bem, então eu vou ficar aqui. No momento que desagradar, desagradou, vou para outro canto. E eu consumo tudo que tem de bom. Aí quando começa a ficar desagradável, não, vou mudar de novo. Não existe esse tipo de. Não existe crente que evita culto de oração. Não existe crente que evita faltar à escola bíblica dominical. Não existe crente que evita discipulado, ceia do Senhor. Não existe crente que evita comunhão, que evita serviço mútuo. Não existe esse tipo de. Não existe crente que até faz boas obras, mas ele, seu individual, sempre de forma isolada, sem nenhum tipo de boas obras através da igreja. Não existe nenhum tipo de cristão que faça dessas coisas. Porque essas atitudes revelam apenas uma tentativa frustrada de cristianismo. E por que é frustrada? Porque a tentativa é moldada pelo individualismo de hoje em dia e não pelo ensino bíblico. É a nossa época individualista querendo implantar na cabeça do crente que ele pode viver sozinho. Mas no Novo Testamento, toda a Bíblia, a fé é vivida em corpo. A fé é vivida em igreja. Você precisa pertencer. Você precisa estar junto. Vida cristã não é um projeto solitário. Vida cristã é um projeto comunitário. É igreja, é corpo, é família, é templo. Se consegue ser cristão sozinho. E o outro problema é o idealismo. São pessoas que esperam a perfeição da igreja para pertencer. Aqueles irmãos que escolhem sair da igreja porque aqui tem muita gente pecadora. Não. Igreja não. A igreja tem muita gente pecadora.
E a resposta que nós damos, sim, com certeza, a igreja tem muitos pecadores. Inclusive, você é um deles. Você está cooperando para isso. Igreja é o lugar onde pecadores arrependidos decidem estar. A igreja tem muito pecador, sim. Esse é o público da igreja. Pecadores. Pecadores arrependidos. E o desafio é aprender a amar esses irmãos imperfeitos como Deus ama. O desafio é não ficar apenas olhando as falhas. Deixa eu ver. Ixi, o pastor falhou nisso aqui. Ah, fulano, o diácono da igreja errou. Olha as irmãs da igreja. Olha a mulher do pastor. Olha a mulher do diácono. Olha o líder da mocidade. Olha fulano. Olha a liturgia como é desorganizada, como é errada. Não seja do tipo de pessoa que fica apenas olhando as falhas. Olha a graça de Deus. Olha o que Deus tem feito de bom. Ao invés de você pensar, olhar os conflitos, apenas os conflitos. Ixi, fulano está falando com o Beltrano. Fulano está falando mal do outro. Não seja o tipo de pessoa que espera que em uma igreja não tenha conflitos de relacionamento. Só o que vai ter aqui são conflitos. São pessoas se desgostando umas das outras. Por quê? Porque somos todos pecadores. Somos todos pecadores. Então eu vou pisar no seu pé, você vai pisar no meu pé, nós vamos pisar nos pés uns dos outros. Isso é igreja. O importante é nós não ficarmos apenas observando, nós nos envolvermos. Quando situações dessas acontecerem, nós nos envolvermos ativamente para solucionar essa questão. Quando o irmão chega para você e começa a falar do outro, fulano fez isso comigo. Ao invés de você dizer, rapaz, fulano é ruim mesmo. É você dizer, você já conversou com ele para saber se isso foi proposital? Você já conversou para saber se foi intencional? Se o propósito dele era de fato te magoar? Se foi apenas esquecimento? Ou se foi voluntário? Você ser o agente pacificador. Você ser aquele que serve, que se envolve. Não apenas que aquele que fica de fora, vendo o circo pegar fogo. É se envolver. Não seja daqueles que ficam dando a desculpa de quando encontrar uma igreja perfeita, quando eu encontrar a igreja que Deus quer, aí eu vou me envolver. Aqui já teve um crente, né? Que chegou aqui, tem tantos anos de crente. Ué, você é de qual igreja? Não. A igreja certa. Eu nunca encontrei a igreja da vontade de Deus. Ah, pois, esse aqui não. Não, pastor, mas eu quero vir, não. O problema não é a igreja. O problema? Ele. É a pessoa que não quer se envolver. É a pessoa que espera perfeição. É a pessoa que não entende que igreja é um hospital. E em hospital ninguém vai se estar saudável. Quem é que vai para o hospital? Quem está doente, quem está precisando de ajuda, quem está precisando de cuidado. Igreja é hospital. Igreja é pessoas pecadoras, machucadas, feridas, arrependidas, onde elas receberão o tratamento. Todas essas atitudes do idealismo são enganosas porque colocam um padrão que nem a igreja primitiva cumpriu. Se você ler a sua Bíblia, lá em Atos capítulo 6, o comecinho da igreja. Por que os apóstolos instituíram os diáconos em Atos capítulo 6? Porque havia conflitos. As viúvas hebreias estavam sendo privilegiadas em detrimento das viúvas gregas. E aí o povo começou a brigar. Começo da igreja. Ah, pastor, fica um saudosismo. Vamos voltar para o cristianismo primitivo. Vamos, o cristianismo primitivo é cheio de conflitos. Paulo escreve uma carta aos Filipenses, lá no capítulo 4 ele vai dizer, olha, diz aí a Febe que ela pare de brigar. Deixe de conflito dentro da igreja.
Ah, não, pastor, vamos para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, eles estavam tomando a ceia devidamente. Qual é a igreja do Novo Testamento que não teve problemas? Todas foram cheias de conflitos. E é termos a sensatez de que a igreja nunca será perfeita enquanto estiver aqui na terra. Lembre-se, você faz parte dessa imperfeição. Faz parte dessa imperfeição. Pertencermos a essa igreja, fazemos parte dessa igreja até então perfeita. Mas lembre-se que nada substitui o abraço do seu irmão. Nada substitui a ceia, o olho no olho. Igreja é toque. Igreja é presença. Igreja é a encarnação de Cristo. Igreja não é online, não é distante, é presente. E assim como no casamento ou em uma amizade verdadeira, o amor só cresce quando nós enfrentamos junto as frustrações e as falhas. Se afastar diante do primeiro erro é uma infantilidade. Maiores desafios do casamento, eles servem para juntar o casal. Maiores desafios em uma amizade servem para juntar os amigos. Os maiores desafios em uma igreja servem para juntar a igreja. Não é na primeira oportunidade você ir embora. Na primeira oportunidade, você permanece. Quando você entender isso, quando você entender que você precisa romper esses obstáculos para que você possa pertencer à igreja local, para que você possa ser ativo, estar atuante na igreja local, você verá o grande impacto da igreja no mundo. A igreja tem um grande impacto. E você está aí em Efésios capítulo 2, pule só uma página, vá para Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios capítulo 3, verso 10, nos mostra que a igreja é mais do que parece. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Cada culto, cada oração, cada ceia, cada serviço é um sermão pregado ao mundo. A igreja é muito mais do que parece. Principados, as potestades olham para a igreja e veem a glória de Cristo. Os principados, as potestades, elas precisam olhar para a igreja e ver essa grande declaração, essa grande pregação sobre a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a glória de Cristo, sobre o quanto Cristo é soberano sobre tudo. Mas quando você vem ao culto, você não está apenas cumprindo uma rotina. Você está fazendo parte dessa grande declaração, dessa declaração eterna e cósmica ao mundo. Quando você canta, quando você louva, é um testemunho de que Cristo reina. Você está declarando aos principados e à potestade que Jesus reina. Quando você perdoa um irmão, quando você libera perdão, você está fazendo essa declaração aos principados e às potestades de que o evangelho é real, de que o evangelho é verdadeiro. Quando você decide se comprometer, quando você decide pertencer a uma igreja, você manifesta aos principados e às potestades de que a igreja é a noiva de Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo. Então esse é o grande impacto da igreja local. Esse é o grande impacto que nós, como igreja, causamos no mundo. Mas, meus irmãos, essa pregação, ela deve te desafiar em, no mínimo, aí, 5 atitudes. Entender o pertencimento deve levar você a assumir 5 compromissos, no mínimo.
deve levar você, primeiramente, a rejeitar o individualismo e a viver a comunhão verdadeira. O mundo vai te ensinar que você seja autossuficiente. O mundo vai te ensinar para que você seja independente. O mundo vai dizer que você precisa cuidar de si mesmo. Não se meter na vida de ninguém. Mas você precisa rejeitar esse individualismo e entender que pertencer à igreja significa reconhecer que não somos completos se estivermos sozinhos. Você nunca será completo se viver isolado, porque a fé cristã, ela é vivida comunitariamente. E isso nos chama a abrir o nosso coração, a pedir ajuda, a compartilhar as lutas, a oferecer o ombro, oferecer oração, dar apoio. Você precisa entender que pertencer à igreja é abandonar o eu resolvo sozinho e abraçar o somos um em Cristo. Resolvo sozinho faz parte. Nós somos um. Você pertencer a uma igreja deve levar você a rejeitar a cultura do consumo e fazer você viver como uma família espiritual. Porque a mentalidade mundana nos faz encarar a igreja como um serviço, entre aspas, ou um produto que nós usamos quando convém. Eu estou precisando de amparo, eu estou precisando estar bem na minha consciência, então eu vou na igreja para me sentir bem, para me sentir em paz com Deus. Mas pertencer à igreja não é isso. Pertencer à igreja significa entender que nós não somos clientes, nós não somos consumidores, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, portanto precisamos viver como família, precisamos viver como filhos. E pertencer exige compromisso. Pertencer exige reconhecer o vínculo, ter um envolvimento profundo com isso. E isso significa parar de usar a igreja. Isso significa você entender que você não deve usar a igreja, mas que você deve fazer parte da igreja. O que é que essa igreja vai me oferecer? Não. O que é que eu vou oferecer à igreja? O que é que eu vou oferecer ao mundo através da igreja? É viver como família. Pertencer à igreja deve levar você a rejeitar a seletividade. Ter uma vida, viver aí a acolhida de Jesus. Porque no mundo nós escolhemos os grupos que queremos pertencer. Temos as nossas afinidades, temos as nossas preferências, nossos interesses, gostos. E o mundo vai dizer, você gosta disso? Portanto, você precisa fazer parte desse grupo. Mas no corpo de Cristo, na igreja, nós pertencemos não porque todos são iguais a nós. Não é porque nós temos os mesmos interesses, mas porque todos fomos igualmente alcançados pela graça de Deus. É entender que em Cristo Jesus, nós que somos diferentes, fomos reconciliados, alcançados. Nós somos acolhidos em Cristo. Então você precisa amar o que é diferente. Você precisa valorizar as pessoas que são difíceis de amar. Você precisa valorizar aqueles que são os mais improváveis. Por quê? Porque isso é ser acolhido por Deus. E isso implica necessariamente você rejeitar a superficialidade. Porque, de novo, o mundo vive de aparências. O mundo vive de máscaras. Precisamos parecer mais ricos. Precisamos parecer mais simpáticos.
Precisamos parecer mais inteligentes, mais fortes, mais felizes. O mundo vai dizer que a gente sempre precisa ser mais essas coisas. Mas a igreja exige que você seja autêntico. Igreja precisa que você diga que o seu dinheiro é contado. Meu irmão, eu tenho dinheiro para isso não. O meu dinheiro é contado. Eu não posso estar gastando com essas coisas. Igreja é você reconhecer que você não é 24 horas por dia simpático. Tem dia que eu sou antipático. Tem dia que eu estou de cara fechada. Tem coisas que eu não entendo. Tem coisas que eu não entendo todas as coisas. Então vai haver um mês que eu vou dizer, meu irmão, eu não sei. Eu não sei, e está tudo bem. Igreja vai ter momentos que você vai ter que dizer, meu irmão, eu não suporto tudo. Às vezes eu fico triste, eu não fico sorrindo 24 horas por dia, não. Vou estar de cara fechada, vou estar triste, vou chorar, e é momento. Igreja exige autenticidade. É que eu vivo dizendo para os irmãos, vocês me veem sorrindo, mas eu sou chato, meu irmão. Eu já quero preparar, porque isso é autenticidade. Eu não sou 100% do meu dia sorrindo 24 horas por dia, não. Tem dia de sexta-feira, eu falo aqui para hoje para Rosângela. As mães da EBC devem me achar o pastor mais chato de todos. Simpático 24 horas por dia. Igreja é isso. Igreja é você ser autêntico. Igreja é você ser quem de fato você é. Isso é pertencer. Isso é ser autêntico, é sair da superficialidade e viver a verdade. E viver a verdade. E aí você, vivendo a verdade, você vai confessar os seus pecados. Irmão, preciso melhorar nisso. Eu digo aqui, eu tenho um ciúme danado dos meus livros. E o irmão pede um livro emprestado a mim, logo, meu irmão. Esse é o meu pecado. Preciso desprender disso. Preciso abençoar outras pessoas. Então você vai confessando seus pecados, você vai expor as suas fraquezas, você vai se permitir ser corrigido, você vai corrigir. Isso é viver em verdade. Isso é viver a autenticidade. E por último, pertencer à igreja vai levar você a rejeitar a qualquer instabilidade e viver o compromisso perseverante do Senhor. Porque o que o mundo vai lhe incentivar é que na primeira dificuldade você tem todo o direito de abandonar, de cair fora. Surgiu a primeira dificuldade, caia fora. Por que os casamentos duram tão poucos? Porque na primeira dificuldade, que é como o mundo diz, fora. Incentiva sempre a estar dando e mudando nas dificuldades. Mas pertencer ao corpo de Cristo significa perseverar. Mesmo nas dificuldades. Mesmo em tempo de conflitos. Mesmo em tempo de conforto. Pertencer é você não abandonar a família de Deus. Pertencer é você orar por ela. Lutar por ela. Orar outros, suportar uns aos outros. Pertencer é você viver esse compromisso. Examine seu coração. Será que você tem vivido e agido mais como consumidor do que como filho? Será que você tem sido superficial? Será que algumas vezes você age de ser individualista? Pensa só em si? Qual a área que você evita ser tratado? É por isso que você não assume o compromisso com a igreja. Esse é o momento de nós refletirmos para que possamos mudar. E para que possamos pertencer. Pertencer
a igreja local. Porque essa é a primeira atitude que você tem que tomar para que você possa amar a sua igreja. Pertencer. E para concluir, meus irmãos, imagine aí um carvão aceso tirado da brasa. Assim que ele é tirado, ele ainda continua algum tipo de calor, com algum tipo de quentura ainda. Mas o tempo passa, ele esfria, logo não há mais nada. E assim é o cristão que vive sem pertencer de fato ao corpo. Ele pode até ter uma fé verdadeira, mas se ele é tirado, se ele é isolado, ele está longe da comunhão, ele vai enfraquecer, ele vai perder forças, ele vai esfriar. Mas agora, se esse carvão é tirado, ele é esfriado, e ele é colocado de volta no meio da brasa. Esse mesmo carvão, ele é colocado de volta no meio da brasa. O que acontece com ele? Em contato com os outros, ele vai começar a acender a sua chama. Começar a acender o seu fogo e o calor vai então se espalhar. Esse é o poder de pertencer à igreja. E por mais que você esteja frio, você é colocado no meio da igreja, seu ânimo é recobrado, as suas forças são renovadas. Você vai reassumir os seus compromissos. Meus irmãos, talvez alguns aqui estejam vivendo como um carvão isolado. Talvez muitos aqui estejam vivendo uma vida sem compromisso. Por mais que já estivessem aí acesos em algum momento do passado, mas hoje se vê frio, se vê distante, se vê sem forças. Você até acreditou na mentira do mundo de que você pode caminhar sozinho. Talvez você acreditou nessa mentira, que basta cultivar a sua fé individual. Mas a palavra de Deus hoje te mostra que a verdadeira vida cristã só é possível em comunhão. A verdadeira vida cristã só é possível pertencendo. É essencial para a sua identidade em Cristo Jesus pertencer a Ele. E isso é o que deve te fazer mudar. Essa é a sua identidade em Cristo. Você é feito para pertencer. Você não pertence, não é por mim, não é pelo pastor. Não é porque você quer ser visto pelas pessoas. Não é porque você quer criar uma imagem. Não é pelas feridas, pela cultura. Não, não é por isso que você tem que permanecer. Você precisa permanecer, você precisa assumir um compromisso com a igreja. É porque você entende que pertencer é viver a vida em Cristo. Você só consegue viver a vida em Cristo pertencendo. Estando perto. Abrindo o coração. Resolvendo os conflitos. Permanecer mesmo quando as coisas estão doendo, estão apertando. Por quê? Porque Cristo permaneceu por nós até a cruz. E foi obediente até a morte. Então, o Senhor hoje te chama. Volte para a brasa. Volte para a brasa. Volte para o calor da igreja. Volte a pertencer à igreja. Seja reanimado por isso. Não se contente em viver distante, em viver isolado, em viver frio. Abrace sua família. Abrace a comunhão da igreja. Pertença verdadeiramente ao corpo de Cristo. E pertencer não é só estar presente. Pertencer não é só vir aos cultos. Não. Pertencer é usufruir de tudo aquilo que Cristo faz na igreja. Hoje é dia de dar esse passo e você em oração assumir esse compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero me firmar.
como membro vivo do corpo. Eu quero me firmar como filha de Deus, como parte do corpo, como parte desse templo. Não viva carvão isolado que se apaga sozinho. Vão à brasa. Viva como Deus, corpo de Deus, templo de Deus, a família, que é a igreja local. Amém? Seu Deus, queremos te entregar, ó Pai, esse tempo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pela tua palavra.